bate-papo. E, cara, é isso, sério, você foi o convidado. Eu abro caixa de pergunta direto do Combo. E, assim, no início, antes de você fazer o primeiro react, né, era muito Kami, Revolta, Kami, Yoda, Baiano. Você fez o primeiro react, que foi do BRTT, você mandou mensagem. E aí eu falei, pode fazer, cara. E aí a galera, depois daquele primeiro react, tipo, regaçou de pedir você. Tipo, primeiro, por que você quis fazer aquele react? E você sentiu que teve alguma coisa também, sei lá, mudou alguma coisa por causa do react? Cara, é que, tipo assim, eu sempre fui um cara que... Pô, o Diogo sabe, quando eu tava jogando, eu nunca me conectei muito com a comunidade, sabe? Sim. Mas eu sou um cara que, pô, sou fascinado pela vida. Assim, tipo, falando de um aspecto mais humano, sou fascinado pela vida. Então, eu sempre explorei muito... Qualquer tipo de conhecimento. Pô, às vezes eu tô vendo vídeo de física quântica, de física, eu estudo umas paradas aleatórias. Eu faço isso também. Então, eu sempre vou lugar muito nada a ver. Só que eu nunca expus isso. E, pô, eu acho podcast uma parada super interessante. Tipo, eu não entendo nada de política, por exemplo. Mas eu vi o podcast do Haddad, achei super interessante. Pô, do Flow ou do Flow? Do Rafinha Flow. Ele ainda vai. Eu entendi várias coisas sobre política, do ponto de vista dele, entendi vários contrapontos também que colocam pra ele. Pô, achei super interessante. Sim. Eu falei, cara, não tô afim de jogar LOL agora. O que eu vou fazer? Vou assistir o Combo Podcast com o BRTT. Por quê? Porque aborda assuntos que é legal de se introduzir pra comunidade. Porque eu acho que falta isso. Pra caralho. Assim, é uma coisa que eu sempre falo na minha live... É que, cara, tem muita gente que se diz influencer, que se diz, pô, uma grande figura no cenário, que não influencia em porra nenhuma. Não se posiciona, não mostra nada. E, no fim, só tá ali fazendo trabalho que assim, tem uma necessidade de ter entretenimento, só que tem uma diferença entre você entreter e você deixar de influenciar, de educar a sua comunidade também. Porque, no fim, a gente ajuda a criar essa comunidade. E, assim, eu que tô desde o início, eu tenho essa visão de que, pô, eu, lá em 2012, lá em 2011, que tudo isso começou, eu tava lá. Então, eu vi o desenvolvimento, eu vi muita gente chegando, muita gente saindo, muita gente estourando, muita gente sumindo. E eu sei como é que funciona essa dinâmica. Então, eu senti a necessidade de, pô, eu faria isso se eu não estivesse em live. Por que eu não vou fazer em live? E eu dou meus pontos, eu falo. E eu sempre falo isso, não sou dono da razão. Eu vou dar o meu ponto de vista perante ao que a pessoa tá falando. Muitas vezes eu falo, cara, eu entendo a visão dele, eu não concordo, mas é válida. Porque, tipo, eu entendo o ponto de vista dele, mas eu não penso assim. Então, assim, eu acho que foi uma parada mais natural minha. Porque eu faço isso de vez em quando e eu gosto de assistir as coisas refletindo. Sabe? Não gosto de assistir só pra assistir. Eu falo, pô, será que concordo com isso? Acho que concordo, é legal a visão. Ou não concordo, mas tinha visão boa. Essa é a ideia de podcast, assim, em geral. Quando eu consumo podcast há muitos anos, né? O Nerdcast, que é foda. Hoje em dia eu sou amigo do Azaghal e do Jovem Nerd e, assim, eu já consumo há milênios. Dois caras sensacionais, inclusive. Assim, duas pessoas que hoje em dia eu, tipo, tenho o prazer de chamar de amigos, mas eles foram sempre grandes ídolos meus, assim, sabe? Tanto que, pô, a primeira vez que eu fui falar com eles, eu tava, tipo... tremendo, assim, foi meio louco. E eu sempre escuto o podcast, hoje em dia vejo, conversando, né? Parece que eu tô na mesa. Então, eu acho que esse sentimento é o sentimento que eu queria passar aqui no Como, que a gente tinha essa ideia. E quando você me pediu pra fazer o react, eu fiquei curioso pra ver o que é que você ia fazer, tá ligado? E aí depois eu colei lá, você fez metade num dia e na outra metade eu participei. Sim, foi bom assim, porque eu não sou um cara que eu assisti muitos podcasts, tá? Eu sou muito pontual nas coisas que eu consumo. Então, por exemplo, uma parada muito aleatória. O podcast do Haddad, eu assisti. Sim. Tipo assim, política, eu não sou um cara nem de esquerda nem de direita. Assim, eu não tenho, sabe? Eu também não gosto mas, disso. assim, eu achei os pontos do cara, algumas coisas legais, outras coisas não concordo tanto, mas me deu uma introdução sobre política muito legal. Então, eu assisti. Tiveram outras coisas ali que eu achei interessante, mas eu não assisti. Então, assim, eu nunca fui de consumir tanto. Então, você me deu pontos de vista também sobre o podcast, que eu critiquei algumas coisas também, que eu falei, não, beleza, tá bom, entendo essa dinâmica, melhor agora, acho ok. Então, assim, foi legal, foi legal. É um aprendizado. Acho que até quando... Como streamer, uma parada que eu tô aprendendo é que muitas vezes, quando eu tô ensinando alguma coisa pro chat de LoL, eu também aprendo. Porque eles sempre me dão... Tipo assim, sabe aquele cara que é tipo ouro? Que eles dão um questionamento tão óbvio. Só que você olha e fala... Caralho. Putz, tem alguma coisa aí. tem alguma coisa aí. Sim. Então eu também aprendo. Então, no fundo, eu fiz aquilo com o objetivo de
de passar minha visão, mas eu também aprendi muita coisa conversando com o chat, entendeu? Sim, dizem que professor, a profissão de professor é quando você mais aprende, é quando você tá ensinando, é o jeito que você mais absorve o conteúdo também, né? Tanto de você passar o que você conhece, você escuta você falando, tanto essa parada de que alguém fala alguma coisa e você tem um insight que você nunca teve, né? Então, essa interação é muito foda.